Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UFS TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão do momento atual para ser discutida, contando com a presença de professores, de alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à questão do Teorema de hoje. Há 20 anos, com a implantação do Plano Real, o Brasil mudava consideravelmente o cenário de sua economia. Antes disso, a moeda nacional chegou a acumular, de julho de 1965 a junho de 1994, uma inflação de 1,14 trilhão%, o que correspondia a 16 dígitos. 4 reformas monetárias foram realizadas no período e, em cada uma delas, foram deletados 3 dígitos da moeda nacional. A nova moeda mostrou-se nos meses e anos seguintes um importante componente no plano de estabilização econômica, reduzindo a inflação, ampliando o poder de compra da população e remodelando os setores econômicos nacionais. Mas, afinal, qual a importância de uma moeda estável para um país? Essa é a pergunta de hoje. Para respondê-la, para trazer mais informações, tanto do contexto em que surgiu o Plano Real, quanto da importância de ter uma moeda forte para o país, nós temos a presença da professora Maria Carolina Gulo. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Obrigado. Também contamos com a presença de acadêmicos da Universidade de Caxias do Sul, o Tianei Vaz, que é estudante de História. Bem-vindo, Tianei, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Você vai falar de uma situação que você não viveu, mas que conhece e estudou muito bem, né? Exatamente. Vamos debater um pouco sobre esse conteúdo aí, sobre esse tema. Certo. Contamos também com a presença do estudante de Sociologia, o Marlos Ferri. Tudo bem, Marlos? Tudo bem, você? Tranquilo? Pronto para o assunto? Vamos lá. O que você acha de mais importante para começar o nosso debate? A importância de uma moeda forte para um país, você que é estudante de Sociologia. Bem, o setor financeiro, ele, como até nos precedentes aí... No aquecimento do bastidor, né? Isso. Já conversamos. A professora estava debatendo com nós, ele é imprescindível, né? Depois ali digamos assim, da primeira revolução industrial, me parece que o capital ele era dominado pela indústria, né? E depois ele passou a ser dominado pelas finanças, né? Com esse domínio das finanças, ou você, dentro do sistema capitalista, é claro, ou você está conectado a ele, né? E atendendo, digamos assim, de uma certa forma, tentando, como governo, né, fazer esse meio campo entre o setor financeiro e o setor social, ou com certeza você vai ter muitos problemas, que é o que estava acontecendo em 1990, desde 1980, final da ditadura. Perfeito. Tianei, o que você coloca para início de conversa? Eu acredito que, para a gente iniciar esse debate, é interessante fazer um pouco desse apanhado histórico, principalmente se pensar que uma moeda estável para um país ela é de fundamental importância. E desde o momento pós-64, né, a gente vê que todos os governos têm como base principalmente isso, né? Tentar, de certa forma, conseguir fazer a modernização econômica e, com isso, fazer com que a economia se torne mais estável. Isso, de fato, aconteceu com a implementação do Plano Real. No entanto, por trás disso também a gente encontra vários outros problemas. É claro que não tão graves quanto que a gente encontrava anteriormente, como, por exemplo, no governo do Collor. Então, acredito que para início de conversa isso seria interessante. Muito bem, professora Maria Carolina Gulo, 20 anos de Plano Real, a importância de uma moeda forte, uma moeda estável. Ao mesmo tempo, podemos dizer que estamos numa economia estável? Eu coloquei 2 perguntas, não se deve colocar 2 perguntas no momento, mas não pude deixar passar a oportunidade. Bom, em primeiro lugar, a importância de uma moeda estável. Na verdade, a moeda, quando a gente consegue estabilizar uma moeda, é o primeiro passo para a gente estabilizar a economia. Por que isso? Porque isso vai passar credibilidade para o restante do capital, para todos os outros países e para a própria sociedade brasileira, no nosso caso. Gera confiança. Gera confiança. Então, assim, no momento que eu consigo estabilizar a moeda, essa moeda passa a ter credibilidade. Ao ter credibilidade,
as portas, digamos assim, se abrem. Ou seja, se eu tenho uma moeda forte, significa que eu tenho uma inflação controlada. Então, o primeiro ganho para a sociedade é ter um poder aquisitivo sustentável, poder aquisitivo estável. Né? Ou seja, as pessoas vão poder planejar os seus gastos, vão poder consumir de uma forma mais planejada. No segundo momento, ao estabelecer essa confiança para os demais mercados, essa moeda passa a ser aceita, como ela é hoje. Hoje você consegue ir na Argentina, no Uruguai, e você consegue comprar em reais. Isso era impensável na década de 80. Né? Hoje o governo emite títulos da dívida pública em reais. Isso era impensável na década de 80. O Brasil não tinha credibilidade para poder fazer algo assim. Ele tinha que emitir títulos indexados pelo dólar. Né? Então ele ficava vulnerável, ele ficava exposto às variações da moeda estrangeira e aquilo que acontecia no mercado internacional que acabava influenciando essa moeda estrangeira que é o dólar. Então, a estabilidade, ela traz necessariamente a confiança. E a partir dali, a gente consegue, então, estabilizar a economia e ter uma sociedade mais organizada do ponto de vista econômico. Mas é um processo permanente, quer dizer, não se atinge uma estabilidade e depois está tudo tranquilo. Aí vem a tentativa de responder a tua segunda pergunta. Né? Ou seja, é um processo contínuo, porque os fundamentos macroeconômicos que a gente chama, que são as variáveis que a gente tem que monitorar para poder permitir que essa economia continue estável, como, por exemplo, a inflação, a taxa de juros que é praticada na economia, né? O próprio câmbio, que é importantíssimo, uma vez que nós não temos a máquina de produzir dólares, né? Nós dependemos do que acontece no resto do mundo. E aí, hoje, vivemos uma economia estável? Sim, vivemos. Estamos passando por um período de instabilidade. A famosa turbulência. Porque estamos tentando nos ajustar a uma situação que não tem a ver só com questões financeiras. Tem a ver com questões estruturais. Ou seja, por exemplo, nós precisamos entender que o Brasil precisa deixar de ser um grande exportador de commodities, como ele vem sendo já há muitos anos. E que para que a gente possa produzir de forma competitiva e eficiente dentro do país, nós vamos precisar de inovação. O nosso parque industrial precisa se modernizar, a nossa mão de obra precisa se qualificar e a gente precisa ter um ganho maior de eficiência. E com isso transformar o nosso produto e fazer com que o nosso produto possa ser competitivo com aquilo que é produzido lá fora, com o seu similar produzido lá fora. Se isso não acontecer em determinado período, aí sim a gente compromete. Fica dependendo que a China compre a nossa soja, a gente fica dependendo que a Argentina, ou melhor, que a Argentina não, mas que a Argentina nos vende muito grão, mas a gente fica dependendo que Estados Unidos e China comprem nossa soja, nosso suco de laranja, né? Que o nosso petróleo seja vendido, ou seja, que o nosso café seja aceito lá fora, que o nosso açúcar seja aceito lá fora. Só que isso não sustenta a balança comercial do país e não sustenta a economia. Tem um limite para sustentar isso. Perfeito. Marlos e Tianei, alguma observação em relação à fala da professora também? Interessante essa abordagem e eu gostaria de salientar também essa questão digamos assim, da dependência das altas taxas de juro sempre que o Brasil sofreu, né? Que parece que a gente nunca consegue sair do pódio de país que paga a maior taxa de juros, né? Por mais que a gente tente baixar isso. Mas isso foi um modelo, Marlos, que foi já... O que acontece? Vou tentar resgatar um pouquinho rapidamente, se vocês me permitem. Na década de 80, quando o fluxo de capitais, ele de certa forma, tem uma estagnação em função das duas crises do petróleo da década de 70, 73 e 79. Quando inicia a década de 80, não existem recursos financeiros no mundo. Está todo mundo passando por uma crise, porque o barril do petróleo sai de $36 e triplica de preço. Tá? E então a gente tem problemas de ajuste das contas internacionais, do saldo de balança comercial nos principais países do mundo. O fluxo de capitais, ele deixa de existir. E o Brasil deixa de conseguir buscar lá fora o dinheiro que ele precisava para se financiar. O caixa do governo funciona que nem um caixa de uma empresa, né? Tem entrada e tem saídas. Se as entradas foram menores do que as saídas, tudo bem. Agora, se as entradas
se as entradas foram menores do que a saída, nós vamos ter problema. Nós vamos precisar buscar dinheiro lá fora, ou algum dinheiro para financiar e pagar essas contas, que era o que o Brasil fazia. Ele ia no mercado internacional, pegava juros baixos, pegava financiamento com juros baixos para pagar a perder de vista, como a gente diz, né? E financiava a economia. No momento que os juros disparou no mercado internacional, depois da segunda crise do petróleo, isso se tornou inviável. E aí o modelo teve que ser diferente. Pós-Sarney, o modelo era: vamos aumentar a taxa de juros, principalmente o Plano Real usou isso muito bem, ou seja, nós aumentamos a taxa de juros. Se hoje a gente reclama de uma Selic de 10%, de 11%, a taxa de juros, a Selic no início do Plano Real era de 40%. Por quê? Porque era a forma que nós tínhamos de atrair capital. Então, com uma Selic, uma taxa básica a 40%, o capital estrangeiro vinha aqui para especular, vinha aqui para ganhar dinheiro. Mas isso nos servia, porque isso nos financiava. É que nem aquela história, né? Eu peguei o dinheiro de alguém, guardei lá na poupança e estou usando o meu cartão de crédito. Né? Aí, quando vence o cartão de crédito, eu vou lá na poupança, tiro o dinheiro e paguei o cartão de crédito. Ou seja, eu ganhei no financeiro. Era isso que estava se fazendo, com uma taxa de juros bem alta. O modelo brasileiro, ele foi calcado dessa forma, ele foi montado dessa forma. Hoje, nós conseguimos ter uma taxa de juros um pouco melhor. Nós já tivemos uma bem pior, que, como eu disse, 40%. Mas a gente agora precisa tentar melhorar essa relação, porque essa taxa de juros também é um empecilho para as melhorias no setor produtivo. Qual a importância de uma moeda estável para o país? Já discutimos um pouco no primeiro bloco, não só a importância, mas o surgimento, os contextos. Contamos com a presença da professora Maria Carolina Gulo, de Economia, mas que também circula por outros cursos da Universidade de Caxias do Sul. Afinal, a economia está em tudo, né, professora? Está em tudo. E com os acadêmicos, o Tianei Vaz, que é estudante de História, e de Sociologia temos a presença do Marlos Ferri. Tianei falou, faltou a tua colaboração no finalzinho do primeiro bloco, né, porque não deu tempo, né, depois das informações colocadas pela professora Maria Carolina Gulo. Você quer fazer algum destaque dessa primeira parte? Na verdade, provavelmente se torne pertinente, mas ela até, de certa forma, uma dúvida minha também. Dentro dos questionamentos que a gente fez em sala de aula, uma das principais questões envolvidas sempre que se fala em economia, né, sempre que se fala numa moeda estável, é também a questão da privatização de estatais, que aconteceu nesse período, né, logo depois da implantação do Plano Real no Brasil. Gostaria de ver com a Carol se ela, assim como eu, acredita que, de certa forma, isso tenha sido um problema, como o escândalo, por se dizer, da Vale do Rio Doce? Olha, o programa de privatizações feita lá, começou com o Collor, né? Depois o FHC também fez. Ele tinha como objetivo diminuir o tamanho do Estado. Ao menos foi esse o argumento dado naquela época. Então se privatizou algumas empresas, o governo deixa de ser o dono de empresas para apenas fazer parte, ou melhor, ocupar a sua nova função que a própria Constituição de 88 coloca, que é o de regulação e fiscalização. Né? Veja bem, não é que eu seja contra as privatizações ou a favor das privatizações. Eu acho que algumas coisas realmente precisavam ser privatizadas, não tem sentido o governo ser o proprietário. Mas tem outras que talvez fosse o caso do governo ter um certo domínio por questões de soberania. E também não concordo com o modelo de privatização adotado, porque na maior parte das privatizações que a gente tem, se a gente pegar, por exemplo, o caso da telefonia, né, que a gente realmente tem tem um acesso melhor à telefonia hoje, mas a gente não tem qualidade. Né? A gente está muito longe da qualidade que as próprias empresas de telefone que estão no Brasil hoje oferecem nos seus países de origem, porque são todas multinacionais. Carol, e aproveitando esse aspecto do Estado, claro, não é voltando uma questão de proprietário, mas como um agente que trabalhava questões estruturais
da economia e da sociedade. Talvez algumas empresas estivessem aí exatamente trabalhando, o governo sendo o primeiro a investir naquilo que é dar estrutura para o país e que hoje a gente sente falta. Aí é que está. Na história do Brasil, sempre foi assim. Ou seja, o papel do empreendedor sempre foi do governo, né? O setor privado, ele foi a reboque. Foi na carona. Foi na carona. Então, assim, quem assumiu os riscos ao longo da economia, ao longo da história do Brasil, foi sempre o governo, né? E basta lembrar, vamos pegar um período não tão recente, mas mais recente, a época da ditadura militar. Quem fez os principais investimentos na época? Foram energia, telecomunicações, assim por polos diante, né? petroquímicos, programas de Proálcool, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, tudo foi feito pelo governo, né? E aí a privatização depois foi um caminho natural, dá para dizer assim, em função de que o governo precisava agora diminuir de tamanho. Mas hoje, quem é o principal banco de fomento do Brasil? Quem é o principal banco que financia as empresas? É justamente o BNDES. O BNDES é um banco estatal. Cada brasileiro que tem carteira assinada hoje, parte do seu FGTS vai lá para o banco, para o BNDES, para financiar as grandes empresas, as grandes, as pequenas, as médias empresas. Ou seja, é o banco estatal, de novo, fazendo o papel do empreendedor. Existe toda uma teoria sobre isso, Schumpeter e os neo-schumpeterianos falam muito bem disso, no seguinte sentido: nos países desenvolvidos, quem faz isso é o setor privado. É o empresário que corre o risco, é o empresário que é o empreendedor. Tá? Nos países em desenvolvimento ou nos países de terceiro mundo, esse papel fica sob o comando do governo. Até pelas incertezas da economia, até pela instabilidade das economias e, mais do que das economias, das instituições, pelo descrédito nas instituições, o risco é muito alto e quem acaba fazendo isso é o governo. Mas isso foi ao longo da história e continua sendo, né? Ou seja, a gente continua precisando minimamente do crédito público para poder fazer os ajustes e os investimentos que são necessários na economia. Saltando na frente de vocês, mas por favor fiquem à vontade, né? Mas, Carol, por que no Brasil se atingiu essa estabilidade relativa da moeda, né? E a Argentina, por exemplo, está na crise que está? É que nós adotamos, depois de sucessivos planos de tentativa de estabilidade, lá com Sarney e depois com Collor, em que, via de regra, o instrumento utilizado era congelamento de preços, né? Então, em 86 nós tivemos esse primeiro congelamento que deveria durar 1 ano, e aqueles que têm aí acima de 40 vão lembrar que, passadas as eleições de novembro, quando o PMDB praticamente fez todos os governadores do Brasil, em seguida, né? Em seguida, o congelamento acabou, né? Começando pela energia elétrica e pelos combustíveis que aumentaram, né? Com isso, as expectativas, cada vez que vinha um novo plano, cada vez que o Jornal Nacional nos anunciava um novo plano, né, o empresário, o comerciante, ele corria para fazer os ajustes nos seus preços, porque isso significava dizer que vinha um novo congelamento. Então, tu antecipava a inflação. Tu deixava a inflação inercial, como a gente chama, né? Ela não conseguia nunca ceder, porque as pessoas se adiantavam, né? Se a gente anunciava lá no Jornal da Noite que a expectativa da inflação para esse mês é de 40%, não preciso dizer que depois, no dia 30, os preços já estavam sendo reajustados em 40%, alguém já botava uma margem, né? Não, vou botar uns 42%, 45% para ficar... Era assim que funcionava. Então não tem como a inflação ceder, porque a gente antecipa a inflação. O Plano Real conseguiu isso porque ele transformou, ele indexou por completo a economia. Através da URV. Exatamente, através da URV. Unidade Real de Valor. Exatamente. Então, tudo passou a ser em URV. E ela tinha um ajuste diário. Mas aí, o salário também era ajustado por isso. E aí, tu tinha uma forma de fazer com que a economia totalmente indexada, tu conseguia controlar um pouco essa inércia da inflação. E aí, no dia 1º de julho, então, se fez a passagem. 94. Essa URV de 1º de julho de 94, né? Essa passagem de 2.750 URVs para o real, né? E a partir dali, a gente já começou a ter uma certa estabilidade, com inflação ao ano já bem diferente do que se tinha
antes, né? Estávamos acostumados com inflação de 40%, 50%. Tivemos um período na era Collor de 80% ao mês, é uma coisa impensável. Absurda, né? Absurdo. O comportamento da sociedade é diferente Exatamente, com a inflação. exatamente. Né? Carol, rapidinho, só chega na Argentina para depois poder dar vez ainda para os nossos Bom, a Argentina alunos. não fez isso. A Argentina, primeiro, lá na década de 90, tentou dolarizar a sua economia, né? E ela não fez esse ajuste. Ela talvez tivesse que ter tentado fazer isso. A Argentina tem uma outra dinâmica de economia, né? É um país que tem um setor primário muito forte, um setor industrial não tão forte como o nosso. O Brasil é grande, mas ele tem um setor industrial muito forte, a Argentina não tem. Né? Então, eles têm uma outra estrutura e, por isso, eles não conseguiram fazer a mesma coisa que nós fizemos. E nem adotaram o modelo parecido. Certo, né? Então, foi outra situação. Outra situação. Vamos à última participação do Tianei e do Marlos. Marlos, por favor, rapidinho, o que tu tens a considerar já no final do nosso programa? Acho bem interessante tratar dessa questão que até há poucos dias tá se falando sobre a dívida argentina, né? Eu estava esses dias assistindo o programa e o Luiz Nazif deixou tudo muito bem esclarecido, assim, pelo menos na minha interpretação, que o fundo Abutre, né, ele tinha um ganho real de 300% sobre o valor da dívida argentina e aquele ganho não era suficiente. Então ele pegou e recorreu à justiça americana. Então, como que um júri civil americano, lá de uma cidadezinha lá, vai determinar o que é, vamos dizer assim, importante para um país, né? E aprovando, então, um ganho de 1.600% sobre o valor da dívida argentina. Isso retrata bem a polivalência, né? A potência que é o capital financeiro hoje frente aos países, né? Frente ao social. E acredito que isso é uma coisa que, de uma forma muito inteligente, talvez como fez o Putin também, semana passada, conseguiu a recompra, digamos assim, da maior parte das ações das empresas petrolíferas e de gás, vamos dizer assim, em cima de um jogo de especulação do capital financeiro. Então, eu acho que é isso que o governo precisa fazer. Isso que a gente também tem que estar atento e tentar fazer, não cair nas garras do capital especulativo. Ok. Tianei? Acho interessante comentar também um pouquinho do perfil, né? O perfil de nós, cidadãos, né? Que acabamos mudando também o nosso modo de comprar e de ver a economia com essa moeda de uma forma mais estável. Principalmente eu noto isso em rodas com pessoas assim que tenham um pouco mais idade que eu, como meus pais ou meus avós, a forma com que eles lidavam com o mercado, ela é muito diferenciada da que eu lido hoje. Então isso com certeza é um reflexo, né, que se deve ao que foi acontecendo ao longo principalmente desses últimos 20 anos, né? Certo. Muito obrigado, Tianei. Obrigado, Marlos. Obrigado, professora Carolina. Certamente é um assunto que teríamos muito mais complementações a fazer. Entretanto, nosso tempo encerra por aqui. Nós voltamos com o Teorema numa próxima edição, com outro assunto, outra pergunta da atualidade para o nosso debate. Até lá.